limite, não tem mais direito de ser feliz. Mas eu acho que não. Qualquer pessoa pode se abrir para amar. E pode ser surpreendida pela vida. Né? Porque, olha aí o que aconteceu comigo. Sim, com certeza. Então tá, vamos agora falar do seu bebê gringo. Com você. Do gringo de novo? Eu quero que você fale a parte que você fundamentou e finalizou, se você conseguiu atingir tudo o que você queria até o final, se a sua ideia ficou aqui completa, se você tem mais projeto para frente, se ficou faltando mais alguma coisa. Tá, aqui ficou completo dentro do que eu imaginei no começo, né? Foi um livro que eu realmente senti a inspiração e eu escrevi ele muito fluidamente. Para eu ser sincera, eu escrevi esse livro em 7 meses, entendeu? Eu me sentei e fluiu. E o que tem aqui é um método muito claro. Tem muitos exercícios muito, muito bacanas. Tem exercício. Muitos, muitos. Cada capítulo eu falo um pouco de mim, da minha história e o que é que me levou a criar aqueles exercícios e a convidar a fazer os exercícios. E cada etapa é um passo a mais que você vai dando dentro de você, né? Para que você possa subir na espiral. Você considera ele um amigo de cabeceira? Ele é um amigo de cabeceira. Ele é muito mais do que um livro, você pegar e ler o livro. Você vai ler e vai exercitar, e vai ler e vai exercitar. É um convite contínuo para você fazer algum movimento. Não é para ficar parado. Realmente é o melhor amigo, então, né? Não é aquela coisa para começar, terminar e arquivar, né? Não. E a gente tem em português e inglês. Sim, tá aqui. Quem me ajudou a fazer a tradução foi o Jeff. Ó, que legal. Que me ajudou. Ele lê muito e ele já leu mais de 300 livros nessa área de autoconhecimento. Então, ele entende do que eu falo. Né? Essa conexão também na linguagem do que a gente acredita e do que a gente estuda, né? É muito bacana de ter. Que legal, que legal. Então, aonde a gente encontra o seu livro para comprar? Você quer dizer pra gente? Meu livro tem na Amazon, né? Tá. O nome é o Poder da Presença de Ser. Ou também tem aqui a versão em inglês, vai de qual a pessoa quer comprar. Tem né? os dois e tem os 3 tipos, né? Tem e-book, tem essa capa e tem a capa dura. Ok. Brasil, Estados Unidos. Isso. .com e .com.br. Tá. Na realidade, tem no Amazon no mundo todo. Quando a gente põe na Amazon, você disponibiliza para todos os lugares que entregam na Amazon. Entendi. Então, tem Europa, todo canto. Tem link para todas as áreas. Né? É uma curiosidade, como foi deixar a mãezinha para trás? Não foi fácil, mas foi uma coisa que, assim, eu sempre cuidei dela. Eu sempre fui a filha que ia para o médico, que cuidava de fazer tudo. Então, não foi fácil, porque eu sinto falta, né? Lógico, é mãe, e a minha relação com ela é boa, mas, ao mesmo tempo, eu tenho um conforto, porque eu já fiz muito. Então, eu olhei para mim e disse, agora é seu tempo de você viver uma realidade ainda melhor. E isso, quando eu conversei com ela, ela compreendeu, né? Disse que queria que eu fosse feliz. E esse lugar é confortável também, né? Porque não existe crítica, não existe julgamento com relação a isso. Então, ficou uma relação também tranquila. Né? Sim, porque você se sente, você tem a sensação do dever cumprido, né? Eu sempre cuidei deles dois, né? Meu pai já faleceu na época do Covid, mas eu sempre fui eu que levei para médico, sempre acompanhei os exames. Eu tenho uma sensibilidade muito grande com a medicina, mesmo sem ser médica, eu entendo muito. Você teve uma experiência com o filho, né? Isso, então também. Isso pode ter, né? Você quer falar um pouco disso? Foi muito tempo atrás. Foi, já faz... Era para ele ter 26 anos. Nossa, faz para mim já está muito tranquilo falar dele, né? Mas foi um momento de muito aprendizado.
Não é fácil perder um filho, né? Nem muito menos viver com um filho durante 11 meses com risco de morte súbita. Então, cuidar daquele bebê tão frágil foi um desafio constante, né? E a consciência que eu tinha, né? Que eu falo que a presença de Deus, ela é formidável nessa hora. É uma coisa que dá uma calma que a gente não sabe de onde vem, mas que a gente sabe de onde vem, entendeu? Sim. Mais ou menos assim. Eu perguntei porque é uma forma de você ajudar até às vezes as pessoas que estão convivendo com o luto. Porque o luto realmente é o que você está falando. É muito difícil, né? Então, uma dica do que fazer, né, conselho, do que você... Nessa época, eu era muito jovem, tinha próximo de 30 anos, e eu não tinha feito nada desse trabalho de autoconhecimento. Ele me despertou para eu me conhecer mais. E foi depois que ele faleceu que eu fui buscar, que eu fui querer entender mais, que eu fui melhorar a minha qualidade, a minha presença comigo mesmo. Porque eu vi o quanto eu precisava viver a minha vida aqui agora. Inclusive, não perder tempo com coisas que não iam me realmente construir algo para mim, entende? Então, você passa realmente a ter uma consciência da vida, né? Que ali, ele viveu 11 meses. Eu sabia que ele podia morrer a qualquer hora na minha mão. Então, era um momento, era um dia por vez, né? Você passa a ver um dia por vez. Claramente, assim, um dia por vez. E ver a alegria dele, que quando ele estava com 6, 7 meses, quando eu chegava em casa do trabalho, eu ouvia minha voz na cozinha, ele já gritava lá dentro, a gente já sabe, é uma festa maior do mundo. Então, era assim, uma coisa que me encantou, porque ele viveu bem, apesar de saber que ele tinha esse problema cardíaco, né, e que teria que ser transplantado. Eu cheguei aí para o INCOL, em São Paulo, fiquei 3, 4 meses com ele fazendo exame e tudo, mas infelizmente não tinha, não aconteceu dele ser transplantado, né? Então, era uma coisa que a gente não tem controle sobre. Entendi. Vivi alguns momentos bem difíceis com a forma como o médico, né, olha para isso, como os médicos tratam os pais nessa situação, viver alguns desafios bem sérios. Sim. E que me ensinaram muito, né, a olhar, porque eu olhei, teve inclusive um médico, logo quando ele foi para a UTI, que o médico olhou para mim e disse assim, não, eu vou contar isso aqui, mas é muito louco o que o médico disse. Ele disse, não, ele está indo para a UTI na melhor hora, porque era uma sexta-feira de carnaval. E aí ele virou para mim e disse assim, esse período existem vários acidentes. E aí fica uma frequência muito maior da possibilidade de seu filho receber um coração. Eu digo, meu senhor, se o senhor me imagina que eu vou pedir a Deus que alguém perca seu filho para eu ter o meu, ele já está entregue na mão de Deus. Eu não tenho condição de nem sonhar em fazer isso. Porque se eu vou ficar sem o meu e eu sei a dor que é, como que eu vou querer que a outra mãe passe por isso? Não tem a menor possibilidade. Se eu não falo isso para mais ninguém, não, que isso não tem sentido. Não sei que mãe vai ouvir isso e vai pensar de outra forma, entendeu? Porque eu, na época, eu olhei para ele e disse desse jeito. Porque eu disse assim, meu Deus do céu, como que pode, né? Então, Sim. a gente vive dentro desse processo um aprendizado muito intenso de muitas coisas. Porque era o momento de você ser egoísta, né? Esse momento. Mas... E você não foi? É interessante. Quando eu soube que ele precisava do transplante mesmo, que não tinha outra saída, né? Não tinha cirurgia, porque quando é uma válvula você troca, mas o dele era o músculo do coração, enfim. E eu me lembro que eu saí da consulta com a médica, lá no INCOL, onde ela me explicou como é que ia ser a vida dele depois do transplante. E eu fui para a capela
Eu não sou muito de ir para a capela, para a igreja, mas eu tenho uma ligação com Deus muito clara. Mas nesse dia eu disse assim, mãe, eu preciso ir ali. Fui para a capela e eu disse, meu Deus, olha, seja feito sua vontade, porque eu não posso ser egoísta ao ponto de querer meu filho aqui só para poder dizer que ele é meu filho. Eu não posso. É doído até eu lhe dizer isso, mas eu preciso dizer porque eu quero o melhor para ele agora, né? Não dá para imaginar ele com essa vida que ele vai ter que ter depois, né? Que eram 18 medicações, tinha que viver em São Paulo, indo fazer exame, ele ia ser tipo 30º transplante de criança de 1 ano. É uma experiência, ele ia fazer parte de uma experiência, porque ainda não existiam muitos casos de transplante infantil. E aí eu disse, ó, faça o que for melhor para ele. Eu me lembro demais dessa minha conversa dentro da capela lá do INCOR. E aí 15 dias depois ele faleceu. E nesses 15 dias que ele ficou na UTI, eu senti Deus comigo todo o tempo. Era uma conversa interna que me acalmava e minha mãe dizia assim, você está muito calado, o que está acontecendo? Mãe, eu não sei. Mas eu estou aqui numa conversa comigo meio interna muito grande. Então, para mim, isso era a forma de Deus estar me guiando no que é que eu ia fazer, como eu ia fazer. E o processo não foi fácil, mas foi calmo ao mesmo tempo. Assim, eu não me desesperei, né? Eu queria o melhor para ele. O que eu pudesse fazer para ser o melhor para ele, eu fiz. E como eu tentei também tudo que estava ao meu alcance, mais alguma coisa, então eu fiquei num lugar mais confortável comigo, de que eu fiz o que era possível, né? Eu fiz tudo que eu podia. Entendi. Você atribui a superação dessa fase de luto à sua fé e ao aprendizado que ele te deixou? Foi o que startou meu processo de autoconhecimento, né? Eu falo disso no primeiro capítulo, porque eu acho que foi um momento que fez com que eu buscasse a Suiane que estava aqui dentro, que eu não conhecia e que eu vivia no automático e que eu vivia trabalhando e não olhava nem para os lados, entendeu? Então, eu passei a olhar para mim de uma forma diferente a partir dali, né? E continuar, né? Dando um passo por vez, mas não parar, né? Porque não adiantava. A minha mãe muitas vezes me pergunta, ela foi uma grande companheira durante todo o processo, né? Do mesmo jeito que eu sempre estive do lado dela, ela também sempre esteve do meu lado. E ela tinha preocupação para eu não ficar depressiva ou ficar triste demais. E era muito interessante, porque eu disse a ela assim, eu acho que vai ter dias que eu vou chorar muito. Eu disse a ela, mas você não vai me ver no fundo da rede. Eu disse a ela desse jeito, porque eu adorava uma rede, mas eu disse, eu não vou ficar no fundo da rede. Eu vou viver. Talvez tenha dias que vai ser difícil, né? E realmente foi assim. Eu tinha dias que eu chorava o dia inteiro. Aí no outro dia eu me levantava e ia trabalhar. E aí tinha dias que não dava. Mas aí até que isso foi se acalmando dentro de mim. Foi ficando mais fácil, né? De lidar com a falta dele. Inclusive voltar a dormir, porque para ele dormir eu ficava acordada. Então eu fiquei acostumada a dormir 3 horas por noite. Eu não dormia mais, só dormia 3 horas. Dormia quando era 2 da manhã até as 6 da manhã, acordava. E aí você ficar assim muito tempo, Ave Maria, o organismo começa a ficar sentido, né? Apesar de ser jovem, aguentar, mas que é completamente diferente de hoje em dia, mas a gente começa a ficar muito, muito cansada, né? Então foi uma readaptação em muitos aspectos, muitos mesmo. Mas você respeitou o seu luto, você viveu ele, né?